aqui, Pô, mano. imagina, o prazer é todo meu. Putz, mano. Cara, é isso, ó. Caio Coppola, de verdade, certo? Primeira vez que ele é entrevistado por alguém que tá de camiseta regata, no estúdio que a própria pessoa construiu. Isso é uma inverdade. Poucas vezes eu vi o Negão mentindo, mas eu já estive no estúdio com o Fefito de regata também. Já tem o estúdio? Já. Ah, eu preciso fazer essa pergunta, ainda bem que você me lembrou. Essa é a pergunta que mais me fazem. Negão, você precisa perguntar isso pro Caio. Isso... Como você atura o Fefito e o Edgar? É que eu entendo e já expliquei, mas eu quero ouvir de vocês. Não é uma resposta inédita, tá? Mas é o seguinte, é filmado e a minha mãe assiste. Tá vendo como é as coisas? Não, porque às vezes a galera acha, sei lá, mano, que desliga ali e você sai na mão com um dos dois. Não. E não existe isso, mano, entendeu? Até daquela vez em que você discutiu com o Edgar, que você ficou, me respeita, eu fiz um vídeo sobre isso. Sim. Em que eu não concordei com a sua postura. Lembra que depois a gente ainda se encontrou, eu falei, pô, Caio, não... acho que você exagerou um pouco, tal, porque você tem que entender que, pô, a molecada tá te vendo, velho. Tá ligado? Mas qual era o teu argumento que eu não vi? Não, que era no que eu falo que você ficava assim, você me respeita, cara, você me... E eu falei assim que, de certa forma, o Edgar, ele, numa hierarquia, ele tá a mais. Ah, então, mas aí eu acho que é um desconhecimento. O Edgar não é meu chefe. Ele não entra como seu chefe? Não é meu chefe. Mesmo ele tendo o controle do microfone? Não, ele é o mediador, né? Agora cada vez mais comentarista. Certo. Mas os nossos chefes lá tem um produtor na sala, que é o Ricardo Arcon, e obviamente o dono da empresa, né? Então, assim, não existe relação hierárquica nenhuma. Na verdade, o que eu faço, assim, por cordialidade, por profissionalismo, é sempre aguardar que ele me dê a palavra. Mas Entendi. eu faço isso por uma questão de educação, não por hierarquia. Então, por hierarquia, vocês estão todos iguais? Iguais. Fefito, Paulinha, o Isso. Vini e ele. E aí, por mérito, fica a critério do seu espectador decidir. Tá vendo, mano? E na época eu lembro que eu liguei pra você, eu não lembro se eu te liguei ou a gente se encontrou. Eu falei assim, caraca, mano, tu exagerou, mano. Ah, não, foi no dia que a gente almoçou quadrilhas. Ah, pode ser. Foi no dia que a gente almoçou quadrilhas. Aliás, foi um almoço super Foi, legal. a Adriles é foda, velho. Abração pro Adriles. Adriles é muito da hora. Fica Adriles e com Eliana, Deus. mano. Eliana também. Eliana é maravilhosa. Sim. E eu falei pro Caio, eu falei, mano, você exagerou, caralho. Porque, pô, o cara é... Eu lembro, agora que eu tô lembrando que você me deu essa explicação, falou, não, negão, mas ele... Falei, mas não é isso que a galera vê lá do outro lado, não, mano. Dá a impressão que, tipo assim, o Edgar, ele tá um posto acima de você. Não é o chefe encarregado, vamos dizer assim, entendeu? Que ele estaria, tipo... Mas é que no meu vídeo em si, eu começo falando... Eu tenho mania de fazer isso. Eu começo falando de você e, de repente, eu trago pro chão. Não, mas eu entendo seu argumento em relação à molecada, e eu vou te dar uma expressão muito boa que eu ouvi esses dias, que é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente no começo da nossa vida profissional, de não ser o famoso estagiário CEO, né? O CEO quer dizer Chief Executive Officer. Na verdade é uma palavra sofisticada para falar presidente. Exatamente. Então, estagiário presidente é o quê? É aquele cara que acabou de chegar, né, que está no último lugar da fila do pão, entrou na empresa e ele acha que ele pode consertar o mundo, né? Então o cara nem arruma o próprio quarto e acha que pode consertar a empresa. E nada contra boas ideias, mas o fato é o seguinte: quando você tem, vamos dizer assim, determinadas tarefas que são assinaladas para que você realize-as, né? Cuidado para não questionar demais, porque as coisas elas existem, os processos eles existem, os procedimentos eles existem por uma determinada razão. Então conheça eles a fundo antes de questioná-los. Esse foi o meu medo. Né? Esse foi o meu medo, do cara que tá do outro lado, porque você tá ligado. Aquilo não foi uma gritaria contra um chefe, aquilo foi simplesmente, vamos dizer assim, uma forma mais emocional, e no meu caso atípica, né? Uma forma mais emocional de exigir respeito de um par, de um colaborador que está na mesma posição. É essa a questão, porque eu ouvi a conversa, eu não assisti. Sim. Nesse dia a gente estava pelo rádio. E aí eu ainda falei pra cliente, falei, caraca, eu não sei como foi a cena, mas pelo rádio dá a impressão que o cara ia levantar e as vias de fato, tá ligado? Tem um vídeo interessante do outro colega nosso, acho que é o Vitor Santos, do canal Metaforando. Isso. Né, sobre isso. Ele é ótimo. Provando que o sentimento ali era genuíno. Né?
Ele falou, olha, Ele de é fato ótimo. o que ele tá sentindo é, sei lá, é raiva, né, no meu caso, e o que o Edgar tava sentindo era desprezo e nojo, enfim. Aí ele Ele fez é essa muito. análise. É